Mas na área de ciências sociais aplicadas, muitas vezes as pessoas não conhecem muito bem a importância da submissão de trabalhos a comitês de ética em pesquisa e com essa revisão que é feita nos comitês de ética em pesquisa, uma revisão qualificada, né, dos procedimentos da pesquisa. Por que isso acontece? Às vezes os procedimentos são tidos como muito simples, né? Vou fazer só um questionário, vou fazer só uma entrevista. Para que eu preciso levar um trabalho para um comitê de ética se eu vou fazer só essas coisas tão simples? Só que mesmo essas coisas muito simples, elas podem trazer para o pesquisador vários problemas. Olá, eu sou o Logan Nobre, falo de Curitiba, sou um dos editores de marketing científico da revista ETZ, Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ETZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo Eliane Cristina de Freitas Rocha, que é doutora em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Ela é autora de um artigo sobre ética em pesquisas em ciência da informação, publicado na revista ETZ, e é sobre isso que nós vamos conversar agora. Eliane, seja muito bem-vinda ao podcast Revista ETZ. Muito obrigada pelo convite, né, para poder falar sobre esse trabalho, né, sobre esse artigo, que é resultado de uma experiência bem longa que eu tive em Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG. Por 5 anos eu fui membro participante, comecei como suplente, depois eu me tornei membro titular, subcoordenadora e coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa, então eu achei necessário compartilhar as experiências que eu tive lá. Muito bem, muito bem. Então a gente vai estar falando aqui com alguém que realmente entende e viveu esse assunto. E antes da gente entrar de fato e de direito no artigo, Eliane, por favor, se apresenta para o nosso público te conhecer, diz quem você é, de onde você fala hoje, o que você estuda, o que você trabalha, enfim. Esse é o seu momento aí de brilhar. Tá, joia. Então, eu sou Eliane, mas intimamente também meus alunos me chamam de Lili. Eu tenho trabalhado como professora da Universidade Federal, né, de Minas Gerais, tenho lecionado disciplinas de usuários da informação, e dentro da instituição, né, da UFMG, eu fiquei, então, como eu falei, um longo período trabalhando no Comitê de Ética como participante do comitê. Eu também tenho doutorado em Ciência da Informação, mestrado em Comunicação Social, tenho graduação em Comunicação, habilitação radialismo e Ciência da Computação e Psicologia. Então, são esses meus cursos. Peraí. Tu tem 3 graduações, mulher? É sério isso? Tem 3 cursos de graduação. Uhum. Eita! Uhum. Gosta de estudar, né? Eu gosto muito dos assuntos referentes às humanidades, né? Assim, que legal. Então, eu tenho trabalhado mais sobre a relação dos usuários com a informação. As questões éticas são questões que me chamam bastante atenção também, quando a gente diz respeito a essa relação, por exemplo, dos seres humanos com a tecnologia, né? Uhum. Então, tenho trabalhado na minha trajetória, né, alguns assuntos relativos à tecnologia e sociedade também, e à memória social. E tu é professora na UFMG há quanto tempo? Eu sou professora na UFMG desde 2014, eu entrei em julho de 2014. E o teu campus é em Belo Horizonte mesmo? É em Belo Horizonte, na Pampulha. Uhum. E tu falou aí um pouquinho já, né, já citou alguns interesses de pesquisa, mas fala pra gente quais são os teus interesses, assim, hoje, o que te move, tanto na relação que tu tem com os teus alunos, na abordagem que tu dá às disciplinas, quanto, né, a tua pesquisa em si, né, quais são os teus interesses atuais de pesquisa? Pois então, eu estou finalizando agora uma pesquisa sobre centros comunitários de memória, sobre memória social, e tenho trabalhado também algumas questões ao longo dos anos, né, relativas à inclusão digital. Tem bastante tempo que eu não tenho trabalhado nesse assunto, mas que eu estou pretendendo retomar. Especialmente por causa da pandemia, né, a gente percebe que muitas vezes as pessoas são colocadas a interagir com a informação e com as tecnologias da informação de uma maneira muito despreparada. De repente, nós nos tornamos muito participantes dos serviços que a gente mesmo toma. O que eu quero dizer é que, enquanto cidadãos e também enquanto consumidores, nós temos um papel muito proativo ao ter que lidar com as tecnologias para poder fazer uso dos serviços, tanto do governo quanto também dos serviços das empresas, das indústrias, né, que eles nos ofertam. E muitas vezes essas práticas, elas são muito constrangedoras para muitas pessoas, né? Especialmente para pessoas, por exemplo, que têm menos intimidade com a tecnologia, ou então têm menos preparo para lidar com a informação. A gente está vivendo num mundo de desinformação, né?
Então, agora eu pretendo retomar o assunto, né, da inclusão digital e também do preparo que as pessoas têm que ter para lidar com esse mundo informacional, né, para poder lidar com os desafios, né, de saber discriminar um pouco o que é verdade ou o que é mentira, né, dentro desse universo informacional. Mas, especialmente, o que mais me preocupa, realmente, é como que a relação com a informação e com as tecnologias, ela pode causar muito constrangimento para as pessoas, né? Ela pode, inclusive, dependendo de qual é o caso, especialmente em relações de trabalho, ela pode ser um fator estressor muito importante, que pode levar a adoecimento. Então, essa questão da problematização do usuário enquanto um usuário de tecnologia digital, enquanto um usuário da informação nesse mundo digital e os problemas que isso pode trazer para as pessoas, inclusive na saúde mental, são assuntos que eu pretendo dar continuidade, porque há mais tempo eu já trabalhei com alguns desses assuntos, dar continuidade a partir desse ano. E eu percebo também, mesmo trabalhando com memória social, que é a pesquisa que eu estou finalizando agora, como que o uso das tecnologias digitais está se tornando muito onipresente, né, para pessoas de todos os tipos. Então, mesmo quando a gente colhe depoimentos de pessoas mais idosas, por exemplo, fazer um trabalho em memória social, a gente percebe tanto que essas ferramentas elas podem ser usadas tanto para facilitar o trabalho, mas também, de certa forma, em alguma medida, elas podem dificultar muito, podem até representar algum tipo de empecilho para a relação entre as pessoas, assim. Então, são alguns assuntos que eu estou preocupada em investigar, né, atualmente, né, é isso. Interessante, e isso levanta várias questões éticas, várias questões práticas do dia a dia. Por exemplo, né, a gente às vezes chama as pessoas que usam essas tecnologias, esses aplicativos, esses sites, às vezes de internauta, às vezes de usuário, né? Quando a gente fala internauta, né, até lembra aquelas propagandas no início do ano 2000, né? Amiga internauta, faça não sei o que, né? Sempre tinha essas propagandas na TV. Hoje, qual seria o termo correto que você recomendaria que as pessoas usassem, não só na academia, mas as pessoas comuns, para se referir a esses usuários aqui, entre aspas, né? Usuários dessas tecnologias, né? Qual seria o termo correto? Há um tempo atrás, como você falou, né, o termo que era mais utilizado era internauta, porque existia uma certa, entre aspas, separação do mundo físico concreto, né, e o mundo digital. Mas hoje o mundo digital e o mundo concreto, né, o mundo das relações no espaço concreto, estão muito imbricados. Então, esse termo internauta está muito fora de moda, vamos colocar assim, ele não retrata o que é essa pessoa. O termo usuário, normalmente a gente utiliza para dizer respeito à pessoa que está usufruindo de algum produto ou algum serviço. Essa definição de usuário. Mas a definição de usuário, ela acaba tornando a compreensão desse sujeito muito relativa a uma relação utilitária com o serviço e com os produtos que ela está interagindo. Então, a gente prefere, quer dizer, alguns autores da área, preferem, ao invés de falar usuário, falar sujeitos informacionais. Pessoa também, mas mais sujeito informacional. Ele seria dotado de um pouco mais de autonomia, ele não estaria apenas numa relação utilitarista com os produtos e com os serviços, em que ele está interagindo, né, no universo das relações digitais que está imbricado com as relações do mundo concreto. Quando a gente reduz o sujeito ao usuário, a gente toma um pouco a relação utilitarista e a relação de consumo, talvez como mais proeminente do que outras relações que a gente gostaria que esse sujeito tivesse com o universo digital, por exemplo. Muito bem, então aí, ó, você que está nos ouvindo, nos assistindo, estuda isso, ou tinha aquela curiosidade, né? Que termo usar? Fica aqui a sugestão da professora Eliane Rocha de usar sujeito informacional. E agora vamos falar do artigo, né? Conta pra gente de onde que surgiu a sua ideia de escrever esse artigo. Você já falou um pouquinho lá no início, mas eu quero que você retome e coloque agora com detalhes, com contexto, né? Por que que você escreveu esse artigo, né? De onde que veio a ideia e como é que foi esse início, né? Esse start do artigo. O artigo veio de uma inquietação que foi a seguinte: como membro do comitê e como professora da escola, sempre existiam alguns colegas falando assim: indica algum texto para mim, me indica algum texto porque os meus alunos aprendam um pouco sobre a ética em pesquisa. E eu percebi que existia uma lacuna mesmo na área sobre esses procedimentos, esses princípios éticos para a área de ciência da informação. E de um viés um pouco mais, assim, de relato de experiência, um pouco mais prático mesmo, não tinha. E mesmo sem ser com um viés muito prático, a discussão sobre ética na ciência da informação, ela não passa muito pela discussão sobre a ética em pesquisa, ela passa por outra linha. Às vezes a gente fala um pouco da ética em termos da economia política da informação,
mas nem tanto em relação aos procedimentos mais operacionais que o pesquisador tem que observar, especialmente o pesquisador da área de ciências sociais aplicadas para fazer pesquisa. Porque na área de ciências biológicas é mais natural que os pesquisadores estejam preocupados com os procedimentos éticos da pesquisa, especialmente devido à obrigatoriedade e que sempre existiu de submissão de protocolos de pesquisa aos CEPs, como CEGESC em pesquisas institucionais, especialmente porque as pesquisas na área de biomédicas, elas acabam levando a um grande risco para os participantes. Então, você vai criar um medicamento, você precisa testar, e esse teste pode ser muito arriscado. Então, todo pesquisador também quer ter a guarida de um comitê de ética, né? É importante que ele tenha. E também a avaliação por pares qualifica o trabalho. Então, isso é muito bem reconhecido na área de ciências biológicas. Foi um grande avanço a existência de comitês de ética em pesquisas institucionais para avaliação dos trabalhos na área de saúde. Mas na área de ciências sociais aplicadas, muitas vezes as pessoas não conhecem muito bem a importância da submissão de trabalhos a comitês de ética em pesquisa e com essa revisão que é feita nos comitês de ética em pesquisa, uma revisão qualificada, né, dos procedimentos da pesquisa. Por que isso acontece? Às vezes os procedimentos são tidos como muito simples, né? Vou fazer só um questionário, vou fazer só uma entrevista. Para que eu preciso levar um trabalho para um comitê de ética se eu vou fazer só essas coisas tão simples? Só que mesmo essas coisas muito simples, elas podem trazer para o pesquisador vários problemas. Então, um questionário, eu até escrevi isso no artigo, né? Um questionário que você coloca assim, qual que é o seu gênero? Aí você coloca na resposta de gênero feminino, masculino, por exemplo. E aí, você incluiu todas as possibilidades de resposta para essa pergunta? Você perguntou da maneira adequada? A mesma coisa, relação racial, né? Qual que é a sua cor barra raça? É uma pergunta que o IBGE faz que sempre suscita problemas quando a pessoa vai responder. Então, dependendo da forma que você... Um simples questionário não identificado pode ser mal visto pela comunidade, né? Tem casos também no comitê que isso aconteceu, assim. Pesquisas que pareciam muito simples, que depois geraram alguns problemas, sabe? E outra coisa também, né, na área de ciências sociais aplicadas, muitas vezes o pesquisador não tem essa tradição de submissão dos trabalhos, especialmente porque a legislação era sempre uma legislação muito específica para a área de saúde, como era, por exemplo, o caso da resolução CNS 466/2012. Quem regulamenta a pesquisa com seres humanos no Brasil é o Conselho Nacional de Saúde, que é a CNS. Então, a resolução para pesquisa com seres humanos no Brasil, a primeira foi em 9696, de 1996, foi substituída pela CNS 466/2012. Essa resolução era bastante voltada, sempre foi, né? A tradição é ser voltada para a área de saúde. Mas, percebendo a importância de se criar normas específicas para a área de ciências sociais, e especialmente para a área de ciências sociais aplicadas, foi criada a resolução CNS 510/2016, do ano de 2016. Prevê alguns aspectos diferentes para a realização da pesquisa na área de ciências sociais aplicadas. E outra coisa importante para a gente falar também é que os comitês de ética em pesquisa são multiprofissionais. Então, eles não são formados apenas por pesquisadores da área de saúde. Eles obrigatoriamente têm que ter pessoas de todas as áreas do conhecimento formando um comitê de ética institucional. Então, a avaliação do trabalho, ela é sempre enriquecida. Por exemplo, a avaliação do trabalho da área de saúde, às vezes alguém da área de ciências sociais aplicadas vê alguma coisa que o profissional da área de saúde não viu na hora, por exemplo, inclusive de elaborar um questionário, ou, às vezes, alguém que é da área de saúde pode perceber alguma coisa que não ficou muito bem pela pesquisa proposta por um profissional da área de ciências sociais. E é o que eu falei, né? A avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa se torna uma avaliação muito qualificada para o trabalho, que é muito interessante, né? Assim, a gente, às vezes, enfatiza muito a burocracia, né? Pensar, isso é muito burocracia e tal. A gente pode olhar com outro viés também, né? Assim, como que o trabalho pode receber contribuições, né? Contribuições quando metido para o comitê. Porque eu senti que existia uma grande lacuna na área, em ciências sociais aplicadas no geral, né? E na área de ciência da informação um pouco mais. Assim. Eu via muitos poucos trabalhos que abordavam o tema da ética em pesquisa com esse viés, que é um viés mais prático mesmo, assim, de ajudar as pessoas a refletirem sobre como elas devem fazer esses protocolos de pesquisa, tentando atender a legislação brasileira. E essa situação que você falou agora de ter poucas pesquisas, né, poucos trabalhos publicados que abordem esse assunto, eu estou sentindo isso na prática, né? Eu estou cursando agora uma disciplina que chama Ética e Vieses em Pesquisa, no mestrado aqui em Engenharia na UFPR, né? E a maioria dos trabalhos que a gente está lendo para essa disciplina não são do Brasil.
Os poucos que tem no Brasil são limitados a uma situação específica, às vezes é um estudo de caso. Agora, falar sobre, né, a ética em pesquisa dentro de uma ciência específica, como é a ciência da informação ou como é a ciências sociais aplicadas, né, onde a ciência da informação está inserida, é bem raro encontrar, né? Então, já vou pegar esse artigo aqui e sugerir na próxima aula. Tá ótimo, obrigada. Uhum. E falando aí no seu artigo, né, você citou um pouquinho como é que foi para você definir os objetivos, né? Você queria escrever algum artigo que contemplasse isso de uma forma mais geral, mas que também desse a especificidade da ciência da informação, né, do seu métier, do seu doutorado. Como foi para você definir, no fim das contas, né, os seus objetivos e como que você os alcançou, né? Qual foi a metodologia que você usou nesse artigo? Então, meu objetivo era falar quais seriam os procedimentos que o pesquisador deveria ficar atento para submeter trabalhos de pesquisa na área da ciência da informação. Então, a pergunta era bastante prática, né? E a metodologia foi, basicamente, uma revisão narrativa da literatura e uma revisão de documentos da legislação brasileira relativas à ética em pesquisa. Eu gostaria de ter feito mais profundamente relato de experiência, da minha experiência no comitê, só que tem algumas questões, porque quando a gente é membro de comitê de ética em pesquisa, nós temos que guardar sigilo sobre os trabalhos, sobre as avaliações dos trabalhos, né? Então, algumas questões que eu vivenciei lá, às vezes davam bons exemplos. Eu poderia dar bons exemplos, assim, olha, não faça isso, ou não faça aquilo, porque aconteceu com uma pessoa que submeteu um projeto, outra pessoa, como a gente está dentro de uma mesma instituição, isso poderia, inclusive, talvez identificar as pesquisas que a gente avaliava, né, o que a gente avaliou. Então, eu acabei restringindo um pouco o meu trabalho, a revisão narrativa, que tinham poucos trabalhos na ciência da informação que falavam sobre isso, basicamente foram 2. Poderia falar que foi até revisão sistemática de literatura na ciência da informação, né? Porque eu recuperei 2 trabalhos que falavam sobre procedimentos de ética em pesquisa na área, sobre os procedimentos, que é o que eu falei, né? Meu viés foi mais prático. Então, recuperei 2, um eu acho que foi da década de 80, o outro foi dos anos 2000, agora eu não me recordo com exatidão. E me baseei nos documentos que eu trabalhei muito na época que eu trabalhei no comitê, né, que eu fui membro do comitê, especialmente as resoluções 466 de 2012 e a 510 de 2016. Também tem uma carta circular que fala dos procedimentos específicos para a ética em ciências sociais. Estudei um pouco a Lei Geral de Proteção de Dados e a LAI, porque muitas pesquisas que são da área de ciência da informação, especialmente da área dentro da ciência da informação, da arquivologia, por exemplo, muitos trabalhos requerem acesso a documentos, né? Então, qual o cuidado que eu tenho que ter para lidar com documentos? Isso é mais no finalzinho do artigo, né? Os documentos, vou fazer uma parte aqui. Os documentos, sendo públicos, eu não tenho obrigatoriedade de submeter a pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa para avaliar. Então, documento público, ou então que obrigatoriamente o cidadão tem direito a acessar, como o que é previsto na Lei de Acesso à Informação, não é necessário submeter a um comitê de ética em pesquisa. Não significa que a gente não tenha que ter cuidado com eles. Cuidado para proteger a identidade das pessoas, cuidado para proteger os dados pessoais, cuidado para proteger as instituições. Então, alguns desses cuidados a gente tem que ter, mesmo lidando com a pesquisa que seja só com documentos. Essa é uma parte que realmente um pouco mais específica para a área de ciência da informação, que na época, quando a gente avaliava no Comitê de Ética em Pesquisa, não avaliava esses trabalhos, porque esses trabalhos não chegavam para o Comitê de Ética em Pesquisa, né? Então, o trabalho que é exclusivamente feito com documentos da LAI não passa para o Comitê de Ética em Pesquisa. Trabalhos que são feitos em documentos que eu tenho direito de consultar em arquivos, também não passa para o Comitê de Ética em Pesquisa, porque o Comitê de Ética em Pesquisa está avaliando intervenções com seres humanos, né? Então, alguns cuidados éticos em pesquisa são um pouco mais específicos mesmo para a ciência da informação e requerem até mais artigos, mais estudos, que a gente vai depois, quem sabe, desenvolver mais. É isso. Muito bem. E quando você concluiu o artigo, finalizou, submeteu à revista, e imagino que geralmente é assim, né, a gente submete, ainda continua pensando no artigo, né, continua pensando na conclusão, nossa, será que eu cheguei num resultado bacana, interessante? Você ficou satisfeita com o resultado que você chegou, com a sua conclusão, quando você se livrou do artigo? Como é que foi? Olha, eu gostei do resultado dele, mas eu queria que tivesse mais páginas,
porque eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer diagramas, então eu gostaria de encher de quadrinhos, de fluxogramas, sabe? E aí muita coisa eu tive que fazer na forma de texto, quando eu gostaria de ter feito em forma de imagens, muitas vezes. Então o artigo tem quadros, eu gosto muito de trabalhar, usar quadros sintéticos, mas eu teria colocado mais. Eu teria colocado fluxogramas, teria colocado mais quadros. Então, isso aí que eu senti um pouco de falta, sabe? Eu gostaria de ter trabalhado mais com imagens, né? E diagramas, assim, que eu gosto. Eu fiquei no limite de páginas, assim, não tinha muito como fazer mais. Acontece, a gente sempre quer que tenha mais um pedacinho, né? Mais uma página, mais duas para colocar um pouquinho mais. E você sugere, assim, um novo rumo, um novo caminho para sua pesquisa continuar, além desses que você já citou aqui ao longo, né, da nossa entrevista, alguma coisa assim que seria interessante para quem está nos ouvindo e está pensando, nossa, que assunto legal, que assunto interessante. Vou escrever um artigo também. Que dica você daria para essa pessoa? Olha, sabe que eu acho que seria legal explorar um pouco mais a LGPD e a LAI, as pesquisas com a LGPD e com a LAI, para ver que tipo de possibilidades, assim, na área a gente poderia ter, abordando os aspectos éticos, que são importantes, né? Parece assim, não precisa se meter no comitê de ética, né? Não. Mas não, tem vários outros cuidados que eu acho que a gente poderia trabalhar mais, que falta, que eu acho que pode caminhar. E também pensar numa outra coisa que não está no artigo, que não deu para escrever, compartilhamento de dados de pesquisa, de bancos de dados de pesquisa. Então, os cuidados que a gente tem que ter para poder compartilhar os dados brutos que a gente gera em pesquisa. Pensando assim, eu fiz uma pesquisa há mais tempo atrás sobre inclusão digital e eu colhi vários questionários. Aconteceu isso mesmo, né? Aí eu gostaria, de repente, de aplicar isso outro de novo, então outro profissional poderia aplicar. Cuidado que a gente tem que ter para fazer esses bancos de dados. E também aí tem que atualizar, porque existem já outra legislação, né, já tem outra legislação sobre os cuidados que a gente tem que ter com o uso de bancos de dados de pesquisa. É a mesma coisa, não vou preocupar com o banco de dados de pesquisa não, porque não vai ter abordagem direta do participante, está todo aberto, não vou ter preocupação com isso, mas tem. Inclusive para você criar o seu banco de dados, você não pode criar de qualquer jeito. Que tipo de dados você pode colocar para compartilhar, sabe? Então, acho que explorar um pouco mais isso, acho que seria interessante. Especialmente para a área de ciência da informação, né? Ciência aberta, os dados abertos, né? Quais implicações éticas que isso tem, como é que a gente pode lidar com isso de uma maneira melhor. E também para ajudar a comunidade científica, né? É verdade, isso é bem importante. Inclusive, a gente tem aqui um episódio sobre ciência aberta e sobre reuso de dados científicos. Vou deixar linkado aí na descrição. E para você que está nos acompanhando aqui e não está muito familiarizado com as siglas, que a professora Eliane está citando aqui, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e a outra sigla que ela falou foi a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação. Tá bom? Vou deixar também o significado das siglas aí na descrição. E fora do mundo das pesquisas, quem que é a Eliane? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Quais são os seus hobbies? O que o Lattes e o seu LinkedIn não contam sobre você? O Lattes e o LinkedIn não contam que eu adoro viajar, gosto mais de viajar. Eu fico alegre, só de pensar em viajar eu já fico alegre. Gosto de fazer passeios mais para a natureza, para ficar um pouco mais retirada, que eu gosto muito disso, sabe? Adoro. Gosto de passear numa prainha, que Minas Gerais não tem praia, né? Mas tudo bem. Então a gente vai para as cachoeiras, né? Faz um passeio num lugar um pouco mais calmo, tranquilo, que eu gosto mais. Sentir um cheiro do mato, do campo, é muito legal. Gosto muito. Legal, legal. E você gostaria de fazer alguma indicação cultural, algum filme, um livro, uma série, alguma coisa sobre qualquer assunto? Pois então, eu fiquei muito impressionada um tempo atrás com o filme Dilema das Redes, e tem um outro filme também, que é Eu, Daniel Blake. São dois filmes muito importantes, que têm falado, né, dessa relação que a gente pode ter com o mundo virtual. São inquietações que eu estou trazendo para cá, né, para agora. Então, retomando essas preocupações que eu tenho desde muitos anos, né, desde que eu fiz o meu mestrado, né, eu era preocupada com a relação que os jovens tinham com a tecnologia, desde o meu mestrado, né. Essa relação se intensificou muito hoje, como que isso está impactando na formação das pessoas e na formatação das mentes. Então, isso é bastante complexo. Esses dois filmes, assim, eles acho que são muito importantes para essa reflexão. Agora, o filme que eu for falar, sabe, um pouco mais divertido, que eu gostei muito, foi o Dois Papas. Achei muito legal também. Eu achei Dois Papas bem interessante. Muito bem, as indicações estarão todas, lembrando aí, na descrição do episódio.
Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Revista ETZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos da entrevistada e o link para você conhecer mais sobre o artigo Ética em Pesquisas em Ciência da Informação, Princípios e Procedimentos, escrito pela Eliane, que começou conosco aqui agora. Na descrição do episódio também estão os links para você encontrar a Revista ETZ, um periódico científico interdisciplinar de acesso aberto do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da UFPR. A Revista ETZ tem um site e está no LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook e nos maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista ETZ. Eu sou o Logan Nobre e a gente se fala no próximo episódio. Até mais! Até mais!